esse é mais um Sim Descomplicas, aprendizagem condominial, e hoje a gente vai falar de cadastro de condôminos, que é um documento que precisa estar na mão do síndico em relação a quem são os condôminos. Em primeiro lugar, vamos definir aqui quem é condômino, né? Essa é a expressão que a gente utiliza, mas no fundo a gente está falando de proprietário, ou seja, condômino é aquele que possui a propriedade ou um contrato que assegure que lá na frente ele vai ter esta propriedade. E condômino, né, tem que ser quem efetivamente está ou no contrato ou na matrícula. Por exemplo, um casal que compra junto tem que estar o nome dos dois, então os dois são condôminos daquela unidade. Como é que a gente comprova então quem é o condômino? O ideal é a matrícula do imóvel, que é o documento válido para processos judiciais e é efetivamente aquele que formaliza a transferência de propriedade, inclusive tem até que pagar os impostos, que é por isso que a maioria evita de fazer a matrícula, deixa até o último momento. Mas pode também utilizar o contrato de compra e venda, desde que eu tenha a matrícula anterior e o contrato está batendo com quem era o proprietário e para quem que ele está vendendo. E por último, né, a gente tem alguns registros públicos que substituem para a questão de cadastro de condôminos, né, por exemplo, o carnê do IPTU, né, que as prefeituras elas acabam pedindo essa documentação. Então, se o carnê do IPTU está em nome do proprietário atual, a gente também aceita como um comprovante, mas isso para a questão de cadastro aqui da nossa administradora, não para processos judiciais, como já foi dito anteriormente. Bem, que informações que um síndico precisa se preocupar, né? Então, duas coisas. Primeiro, contatos urgentes. Né? Quais são os telefones dos proprietários e telefones de emergência, né? Tem uma sogra, tem um funcionário que frequenta, que pode atender caso tenha uma questão de incêndio, uma questão de transbordo de água, né? E assim por diante. De algum acidente que aconteceu com alguém da unidade. E perfis, né? Então, que tipo de morador tem lá? Que tipo de veículo de uso constante que pode aparecer, né? Que pode parar na vaga errada e como é que eu encontro essa pessoa? Os tipos de animais, né? Será que tem algum tipo de animal ali um pouco diferente, tipo um lagarto, né? Que eu preciso tomar alguns cuidados, eu como síndico? Então, tudo isso tem que estar o quê? No cadastro de condôminos. E por último, o cadastro de condômino tem que prever duas questões: alterações estruturais e uma informação sobre as questões de obras, né? Porque naquela unidade, se foi realizada ou não, obras que foram anteriores à sua gestão. Se acabou de assumir como síndico de um condomínio, é importante que você assegure de que todas as unidades que tiveram obras, ou o proprietário atual assina que ele não teve nenhum tipo de obra, ou ele entrega a RT, que é o documento oficial que comprova de que não tem nenhum problema estrutural naquela unidade. E no cadastro de condômino a gente aproveita para ser um informativo dos tipos de aprovação. Então, se ele quer mexer na fachada, será que precisa de aprovação na assembleia, ou só do síndico, ou a própria RT? E os procedimentos de obras, quais os horários que são permitidos? De domingo pode, né? Se eu furar naquela parede, né? Tem as plantas, vou transbordar o apartamento do lado? E quais os padrões que já estão definidos? Então, você já aproveita o momento do cadastro para informar esse tipo de questão com os condôminos. Dicas nossas, né? Então, primeiro, ter a assinatura do proprietário neste cadastro, que é importante principalmente quando a gente está falando em termos de responsabilização sobre as obras. De nada adianta você ter cadastrado todas as informações e o dado emergencial, que são os telefones dos condôminos, não está com o síndico ou com o funcionário no momento de problema. Então, por isso que é bom ter impresso com você ou com um funcionário que possa, ou com o conselho se o condomínio não tem funcionários. E esse cadastro é importante no início da sua gestão, né, para passar primeiro para todas as unidades, você ter o cadastro de todos e só atualizar depois disso uma vez por ano ou quando muda de propriedade, né? Se tem alguma dúvida, chama a gente no WhatsApp que a gente te ajuda no 431776
26 e estamos à disposição também com mais dicas no nosso site.